Olá pessoal, vamos aí para a resolução de mais uma questão do Enem 22. Vem comigo. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio e com a temperatura dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann. Aí tá aqui, ó, a lei é L igual a C, que é uma constante, igual para todas as estrelas, raio ao quadrado e temperatura elevada à quarta. Muito cuidado com isso. Tá? Considere duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F. Como que a gente escreve isso na matemática? Raio de E é a metade do raio de F. Metade do raio da estrela F. E o dobro da temperatura de F, né? Então, temperatura de E é 2 vezes o dobro da temperatura de F. Beleza, beleza, beleza. Aí, ele fala, indique por LE e LF as luminosidades e qual é a relação entre elas, né? Então, eu vou fazer dois cálculos. Eu vou fazer um cálculo para LE, né? O que é LE? Luminosidade de E. Vai ser C vezes o raio de E ao quadrado vezes a temperatura de E à quarta. Deu para entender? Certo? E, por um acaso, o L de F vai ser a mesma coisa com a fórmula escrita F, né? RF e TF. E aí eu tenho um jeito muito bom para resolver esse tipo de questão, que eu gosto de inventar valores, e no final a gente vai descobrir qual a relação aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui eu estou escrito meio de RF. Eu vou chamar esse RF, então, eu vou chamar ele de 10. Então eu estou chamando o RF de 10. Automaticamente o meu R de E não vai ser metade de 10? Metade de 10, 5. A mesma coisa eu faço aqui. Temperatura de F. Temperatura de F, vamos supor que é 6. Se a temperatura de F é 6, quanto que é a temperatura de E? A temperatura de E vai ser o dobro, vai ser 12. Beleza? Aí eu vou jogar esses valores lá na minha continha. E aí eu vou ter as duas respostas. L de E. L de E vai ser C. O raio de E é 5, então aqui 5 ao quadrado. E a temperatura de E é 12. 12 à quarta. Ficou um valor grande aqui, mas não tem problema. Beleza? E depois eu vou fazer o LF. O LF vai ser Czinho vezes o R de F. O R de F é 10, então 10 ao quadrado. E agora a temperatura de F, a temperatura de F é 6. 6 à quarta. Então aqui eu tenho os dois cálculos, né? Que aí a gente vai ver qual é a relação entre elas, né? Qual é o valor de LE em relação a LF, né? Então o melhor seria a gente encontrar o valor. Eu inventei um valor aqui, no caso, o TF, eu botei como sendo 6, aí automaticamente ficou grande, né? Mas, por exemplo, você pode alterar a qualquer momento. Por exemplo, você pode botar que a temperatura de F é 2, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, que você pode trocar em qualquer momento. Ó, trocou aqui por 2. Se você trocar aqui por 2, automaticamente a temperatura de E vai ser o dobro de 2. O dobro de 2 é 4. Então, ao invés de trabalhar o 12 e o 6, você trabalha exatamente aqui, temperatura de E é 4, né? E aqui 2. Aí fica bem mais fácil de calcular, certo? Ou seja, quanto que dá isso daqui? Aqui dá 25 e 4 à quarta. 4 à quarta dá 256. Continua dando um número razoavelmente grande, mas não tem problema, né? Vezes 25 dá 6.400. Então aqui deu 6.400 C. E aqui dá 100, né?
e 2 à quarta. 2 à quarta dá exatamente 16. Então, 100 vezes 16, 1.600. Certo? Um deu 1.600C e o outro deu 6.400C. Ele está isolando o LE. Então, o meu LE, vou botar de outra cor aqui. O meu LE vai ser igual a quanto? O meu LE é bem maior que esse daqui, então não pode ser sobre 4. Tem que ser sobre, né? Tem que ser ou vezes 4 ou vezes 8. Aí eu pergunto a vocês. Vocês acham que é essa resposta que é a certa? Ou vocês acham que é essa resposta certa? É só fazer conta, né? Ó, tô entre duas opções. 4 ou 8. 4 vezes 1.600 dá quanto? 4 vezes 1.600 dá exatamente 6.400. Então, a resposta é exatamente essa. 8 vai passar. Então, a alternativa correta seria a alternativa letra D. Beleza? Sempre assim. Se não dá valor, você pode inventar o que você quiser e ir atribuindo valor e, no final, analisar as alternativas. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto. Valeu, falou!